Bolsonaro preso amanhã, será que sim, será que não? O que vocês acham? Qual a aposta de vocês? Seria Bolsonaro preso no 7 de setembro? Seria uma simbologia interessante ou não? Ou isso inflamaria ainda mais os bolsonaristas? O que vocês acham? Acham que os bolsonaristas vão fazer manifestações no dia 7? Será que vai acontecer alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que não. Eu acredito que não porque o Bolsonaro está bem enrolado. Essa semana a gente viu a Polícia Federal chegando próximo, bastante, do nosso querido Jair, atingindo mais especificamente o 04, então busca e apreensão na casa do 04. O Bolsonaro certamente ficou preocupado, não que ele se importe com seu filho, né? Mas quanto mais próximo chega a polícia dele, certamente mais ele vai ter problemas intestinais. E nessa semana a gente ficou sabendo, por exemplo, que no celular do empresário Meyer Nigri, né, lá da empresa, a construtora Tecnissa, né, que tem inclusive contratos com o governo, no celular dele foram encontradas mensagens disparadas do telefone do próprio Jair Bolsonaro, né, onde Bolsonaro, segundo o que saiu na imprensa, disparou mensagens com fake news, estimulando seus apoiadores a fazerem disparos em massa, a compartilharem, segundo o próprio Bolsonaro, ao máximo essas mensagens que eram mensagens de cunho golpista. Ruim para o Bolsonaro, que está sendo investigado, dentre outras coisas, por ter fomentado os atos golpistas lá do 8 de janeiro. Então, o que vocês acham, hein? Acho que tem muita coisa pra gente discutir a respeito disso. Engraçado que nessa semana, aqui em Porto Alegre, os vereadores aprovaram, tá, a criação do Dia do Patriota, dia 8 de janeiro, Dia do Patriota. Engraçado que essa ideia de transformar o 8 de janeiro em Dia do Patriota aqui em Porto Alegre foi ideia de um ex-vereador, porque ele foi cassado, inclusive, tá? Alexandre Bordara, se não me engano, esse é o nome dele. E é mais um prêmio da burrice dos bolsonaristas, porque lá em Brasília tá rolando uma CPI do 8 de janeiro, onde, vejam bem, onde a oposição ao governo Lula, no caso os bolsonaristas, montaram todo esse circo para acusar o governo de negligência e tentar culpar o governo Lula de alguma maneira pelo acontecido no 8 de janeiro. Aí o bolsonarista aqui de Porto Alegre resolveu homenagear, né, os golpistas do 8 de janeiro. Contraditório, né, gente? Para dizer o mínimo. E mais uma vergonha pro povo aqui do Rio Grande do Sul. Espero que isso seja revertido, que a gente não fique com mais essa mancha, uma vez que até mesmo cassado esse vereador já foi. Mas o grande negócio, galera, que a gente tem que parar para pensar é negócio prender o Bolsonaro agora? Eu acredito que é mais interessante que a gente tenha um conjunto probatório bastante forte, para que não reste dúvidas. Então não pode ser só o Bolsonaro preso, tem que ser desmontada a quadrilha inteira. Então tem que rodar 04, 03, 02 e depois 01, Bolsonaro, Michele e quantos das Forças Armadas a gente conseguir levar junto daqueles mais indiretamente e diretamente envolvidos nos escândalos, na roubalheira que foi esse governo Bolsonaro. Então, eu sei que nós estamos todos apreensivos, mas eu acho que essa coisa tem que ser bem feita. Até para que a gente não atropele nenhum processo e amanhã ou depois o Bolsonaro não consiga reverter essa prisão. Isso sim seria muito ruim, porque poderia representar uma espécie de volta por cima do Jair. E nós temos que lembrar que Jair foi derrotado nas urnas, foi uma derrota muito importante para toda a classe trabalhadora, gigante, uma vez que o mundo vive um ambiente fascista, uma vez que a força da grana foi gigantesca, frações importantes da burguesia estavam junto com Bolsonaro, a gente vê a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, era uma vitória improvável e que só foi possível dada a dimensão política do Lula, que extrapola qualquer outro tipo de liderança partidária ou até mesmo coligação e partidos que a gente possa comparar aqui no Brasil. O fato é que o Bolsonaro disparou essas mensagens de cunho golpista, pediu para repassar e o próprio confirmou isso.
né? E ainda disse, olha, disparei sim. Qual o problema, né? Qual o problema? Diz ele, o problema, Bolsonaro, é que isso é crime. O problema é esse, né? Não sei se vocês vão conseguir ler, mas está aí a mensagem que ele enviou, tá? Para os seus apoiadores com o pedido de repassar ao máximo, né? Então, assim, tem muita coisa, gente. Sigilo quebrado dele, da Michelle, dos seus principais assessores. Então, o volume de provas se acumula. Por isso que eu digo, calma. Na semana, mais uma vez, a gente teve declarações da Polícia Federal dizendo que já há argumentos para que o Bolsonaro possa ser preso. Mas por que isso ainda não aconteceu? Eu tenho a opinião de que, calma, é necessário construir uma prisão muito bem fundamentada para que não ocorra nenhuma reviravolta nesse caso. É isso que a gente tem que entender. E a coisa vem sendo construída nesse sentido, porque, por exemplo, em virtude das movimentações das últimas semanas, dos últimos dias, a Polícia Federal intimou um punhado de gente para um depoimento simultâneo. Algo que é muito importante para que os investigados não tenham como combinar as versões enquanto cada um vai lá dar o seu depoimento. Não, a ideia é chegar todo mundo e cada um prestar o seu depoimento, para depois a Polícia Federal poder averiguar eventuais contradições. Então a PF intimou não só o Bolsonaro, mas a Michelle, o ACF, o CID, e olha, bastante gente, tá? Além desse que eu falei aí, né, no caso do Bolsonaro, da Michelle, do ACF e do CID, também Cid Papai, o Van Garten, que é atual advogado do Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro, e os assessores diretos do Bolsonaro, né, o Osmar Crivellati e o Marcelo Câmara. É engraçado que o Bolsonaro já meteu, né, o atestado, né, já disse ele, não posso, tô com cocô, né, o intestino do Bolsonaro sempre serve para essas coisas, então ele vai ser internado nessa semana, vai usar a desculpa e provavelmente vai estar ainda impedido de realizar este depoimento na Polícia Federal. Já realizou vários, mas este com certeza seria o mais embaraçoso, para dizer o mínimo. E esses internamentos do Bolsonaro, assim, sempre muito curiosos. Sempre que ele tem que depor, ele lança a cartada do tô mal, tô com bolsa de cocô, tô mal, estou com meu intestino complicado. E é sempre aquele médico particular dele, mesmo aquele que tratou lá da suposta facada, enfim. Uma coisa sempre muito nebulosa no que diz respeito ao intestino do presidente. O fato é que o intestino do ex-presidente, melhor dizendo, Bolsonaro, é sempre algo que vem a calhar, né? Seja nas eleições, seja agora, mais especificamente, quando ele está tentando fugir da cadeia, né? Então são coisas previsíveis. Bolsonaro vai ter que depor, vai ser internado, vai subir a hashtag Adélio Bispo e por aí vai, não é isso? É sempre o filmezinho repetido. O fato é, a batata do Bolsonaro tá assando. Eu não acredito em grandes movimentações no 7 de setembro. É possível que alguns perdidos aí façam por conta própria alguma coisa, mas o fato é que o Bolsonaro tá cada dia mais encurralado.